Vamos falar agora de um que sempre... Esse Ai, pé, meu Deus. Calvinismo, arminianismo. Gente, olha só, eu vou começar Não, aqui peraí. conceituando o calvinismo. Não, mas vamos explicar que antes a gente tem aqui o pastor Rafael. O pastor André até agora estava do lado do pastor Vanderlei. Agora vai mudar um pouco. O jogo virou. O jogo virou. Pastor Rafael e pastor André são arminianos. Correto. Pastor Vanderlei é calvinista. Sim. Agora, vamos lá. Vamos Então, definir. gente, vamos lá. Vamos definir para o pessoal de casa que talvez não entenda, fique um pouco por dentro. O calvinismo, ele é uma corrente teológica e religiosa do cristianismo que se baseia nas doutrinas desenvolvidas por João Calvino, um reformador religioso do século XVI. Aí, gente, assim como o arminianismo, tem 5 pontos. E aí a gente se baseia na depravação total, que os calvinistas acreditam que a humanidade foi completamente corrompida e que os humanos não têm capacidade de se voltar para Deus por conta própria. Eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu incondicionalmente quem ele vai salvar, quem ele vai condenar, baseado na própria vontade dele. Terceiro ponto, expiação limitada, a crença que Jesus morreu para expiar os pecados apenas dos escolhidos e não de todo o mundo. O quarto ponto, graça irresistível, a crença que a graça de Deus ela não pode ser resistida pelos escolhidos. E, por fim, o quinto ponto, que é perseverança dos santos. Aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Desde que seja feito de forma genuína. Calma aí. Deixa eu definir aqui a parte da... A galera aqui ficou... Mas aí vocês vão explicar melhor, é claro. Não, com certeza. Tá bom. Vamos lá. O arminianismo vem, né, de Jacó Armínio. Tô nervosa. Também temos os 5 pontos. O primeiro ponto... E é muito engraçado não, né? Literalmente contrapõe o outro. Primeiro ponto, livre-arbítrio. Todo ser humano possui liberdade para escolher, pecar ou não. O livre-arbítrio. Eleição condicional. Deus elege uma pessoa sob a condição de que ela tenha fé. Ou seja, a salvação é obra de Deus, mas depende da nossa fé. Terceiro ponto, expiação universal. O sacrifício de Jesus foi para todas as pessoas do mundo. Todos têm oportunidade de crer e se arrepender. Quarto ponto, graça resistível. Ela pode ser resistida pelo ser humano. Quinto ponto, pode perder a salvação se não perseverar. Vamos começar pelo senhor, pastor Vanderlei? Ou você prefere começar com os arminianos? Eu prefiro começar comigo porque eles já são 2. Já tá na desvantagem. Eu acho que 4. Então vai lá nos comentários, você aí que tá acompanhando, você é arminiano, você é calvinista, deixe seu comentário. A gente vai descobrir agora se o pastor Vanderlei foi eleito para começar. Então assim, como estou em menor número aqui, eu quero começar. Primeiro para dizer, porque depois que eu falar, vocês vão falar tudo o contrário mesmo. Né? Porque como você colocou, os pontos, eles são exatamente opostos. E eu quero dizer que eles foram construídos no Sínodo de Dort, exatamente para reafirmar a fé calvinista que estava sendo ameaçada pelo arminianismo. Porque a fé calvinista era hegemônica e era a que toda a igreja confessava até aquele momento. Armínios é que era discípulo de Calvino e que meio que se sai dessa visão que era a hegemônica naquele período, assim, pelo menos é o que a gente sabe. Quando a gente fala dos 5 pontos do calvinismo, o primeiro deles é a depravação total. O que é? Porque eu tenho que falar, porque como é o menos conhecido, é o menos conhecido. E aí, quando você falou o último ponto, quem é salvo, salvo para sempre, parece uma coisa irresponsável, né? Aquela coisa assim, já tô salvo, tá tudo bem, qualquer coisa que eu fizer, tá tudo certo. E aí eu vou tentar explicar aqui de forma bem didática e rápida, para que meus colegas também falem. Primeiro, quando a gente fala do primeiro ponto, depravação total, é o seguinte, o que o calvinismo defende é o seguinte, o homem é totalmente, absolutamente corrompido do pé à cabeça. Ele não tem nada em si. A sua natureza foi alterada de tal forma que ele não consegue responder ao bem. Não há nele nenhuma capacidade, nenhuma iluminação, nenhuma centelha de vida. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2
que ele nos salvou quando estávamos mortos em delitos de pecado. O morto não pode reagir. O morto não é semi-morto, ele não tem reação alguma, ele está nas trevas, na escuridão completa. Então, a nossa visão é, porque o homem está morto completamente, só uma ação sobrenatural de Deus que pode ressuscitá-lo dos mortos. Uma dúvida, mas esse homem morto não pode ser de uma forma figurada? Não, De uma neste forma caso não é simbológica? figurado. Por quê? Porque o pecado, ele alterou a natureza do homem, a capacidade de escolher do homem. Quando fala de livre-arbítrio, as pessoas falam, o calvinista não crê no livre-arbítrio. Não, nós cremos que houve um homem que teve livre-arbítrio. Foi Adão. Adão teve livre-arbítrio. E ele, o que é o livre-arbítrio? É a capacidade de alterar a sua condição, a sua escolha, a sua posição. Quer dizer, o homem era absolutamente puro, santo, porque a gente não vai propor que Deus criou o homem com uma limitação intrínseca, interna, por isso que ele pecou. O homem pecou porque ele já nasceu com uma tendência para o mal. Não, o homem era absolutamente perfeito. Ele poderia se manter perfeito, completamente perfeito. Por que o homem peca? Porque ele exerce mal o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio que o homem exerce destrói a capacidade dele de escolher. Então o homem é absolutamente incapaz de escolher o bem. Se ele é incapaz de escolher o bem, ele, sozinho, como ele pode escolher a Deus? Ele é depravado. Ele é corrupto. Paulo vai dizer que os pés do homem correm para o mal, que ele deseja o mal, que a boca urda enganos e tudo mais. Por que a eleição é incondicional? Por que a eleição é incondicional? Porque Deus só pode eleger segundo a sua própria vontade, sua própria escolha. Deus não pode ficar à mercê da resposta do homem. Deus não pode ficar à mercê da Maiara. A Maiara, eu quero escolher Jesus. Eu sou Deus. Eu quero agir com misericórdia para com a vida da Maiara. Eu quero salvá-la. Porque o que Deus fez? Deus, no decreto, no conselho divino, eu sou infralapsariano, Deus olha para a humanidade antes da criação e vê a humanidade caída. A humanidade inteira caída, depravada, completamente corrupta. E ele resolve fazer o quê? Eu sou Deus, eu preciso julgar o pecado, então eu não vou salvar todos, porque eu quero julgar o pecado. O pecado tem que ser condenado, o pecado tem que ser punido. Mas eu sou misericordioso. E eu quero salvar. Então ele elege a quem ele vai salvar. Aí vem a primeira dúvida. A primeira! Bom, nós temos, acho que um dos versículos mais famosos do mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Todos aqueles que nele creem. Como o Senhor explica esse Muito versículo? tranquilamente. São todos os eleitos? Exatamente. Todos a quem Deus escolheu e elegeu. Todos os eleitos serão salvos, porque Deus vai prover os meios para que isso aconteça. Quando eu digo que Deus olhou para a humanidade caída no pecado e ele resolve agir com misericórdia, Deus poderia deixar que a justiça fosse feita. Porque as pessoas acusam o calvinismo de não ser justo, de ser parcial. Aí eu digo para você, sabe o que era justo? Que todos nós morrêssemos. O que seria justo? Do que Deus acendesse as fornalhas do inferno e jogasse nós 5 lá dentro. E pastor, com base em que Deus escolhe as pessoas? Base na sua vontade. Mas e quando Não fala é base que a gente é na salvo sua pela fé? performance. Mas quando fala que a gente é salvo pela fé? Porque Nós somos salvos pela graça. Mas eu mediante a fé. eu não preciso crer? Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é um instrumento. A fé não é um exercício racional. A fé é um dom. Você recebe a fé. E Deus dá a fé como um dom a quem ele elegeu. Então, quando eu falo de expiação limitada, é porque ele não vai dar a fé a todos. Ele vai dar a fé a quem ele elegeu, antes da fundação do mundo. Ok. Só fazer um comentário? Por favor. A depravação total é um ponto comum entre nós. No entanto, a gente crê que o homem é totalmente depravado até que ele seja exposto à graça. E essa graça exposta a ele dá para ele a opção que ele nunca teve. O homem totalmente depravado jamais poderia buscar a Deus, jamais poderia querer a Deus.
uma vez a graça exposta a ele, de tão depravado pode negá-la. De tão depravado pode negá-la. Talvez a gente acredite até mais na depravação total do homem do que o calvinista, porque cremos que de tão depravado, mesmo diante da graça, pode virar as costas a ela. No caso dos irmãos calvinistas, a graça é irresistível. Para nós, ela é resistível. Então, a gente concorda na depravação total. E isso é muito importante citar, para que a gente não confunda com o pelagianismo, que é uma ideia de que o homem não está totalmente depravado, não. Ele pode sim querer a Deus, ele pode buscar a Deus, está tudo certo. Não, e não está. E isso sim seria uma baita de uma heresia. Então, cremos que o homem é totalmente depravado e, ao ser exposto à graça, ele pode recebê-la ou não. Pastor André. Não, pode falar aí depois. Então, é porque, já que a gente já começou a falar, né, da parte do arminianismo, eu também tenho... Assim, eu acho que eu caminho ali entre as duas coisas. Tem pontos do calvinismo, por exemplo, eu acredito que a gente não perde a salvação. E outros pontos que eu acredito do arminianismo. Mas, enfim. A questão é livre-arbítrio, né? Que é o primeiro ponto do arminianismo. Até onde o nosso livre-arbítrio, né? Até onde a gente realmente tem liberdade. Porque, assim, Adão e Eva estavam lá no jardim, Deus colocou a árvore e falaram, vocês podem fazer o que quiser, porém não podem comer do fruto dessa árvore. Eles tinham a liberdade para fazer o que quisessem, mas não podiam comer naquela árvore. Porque se eles comessem, eles teriam consequência. Ou seja, eles poderiam não comer com medo da consequência. Até onde vai essa liberdade dele de que ele não pode comer o fruto de uma árvore ali, o fruto que ele quer? Entende? Eu acho que isso pode ser aplicado em muitas situações da vida. A nossa liberdade é limitada. A Bíblia diz que nós somos servos. Servo, de certa forma, é escravo. Então, até onde vai o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é de fato livre? Muito boa pergunta, né? Já dizia um poeta, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Esse é um grande ponto, né? Revelação. Revelação? Acho que né? Dizem que é um pastor chamado Alexandre, lá de Minas. Alexandre Pires. Mas voltando pra cá. É uma pergunta importante. Assim, eu só queria pontuar aqui, quando você fala assim, eu concordo com o calvinismo a respeito da perseverança dos santos, porque assim, no arminianismo clássico, depois a gente vai falar disso melhor, mas o arminianismo clássico, ele não é necessariamente subscritor ou subscrevente da ideia de que é possível perder a salvação. Por quê? Porque essa questão, assim, ele é salvo enquanto perseverar. Para muitos arminianos, ela é uma decorrência natural da fé. Então, se ele é salvo, ele vai perseverar. E aí, para outros arminianos... Salvo genuinamente. Salvo genuinamente. Mas aí isso comunica com o calvinista. Exatamente. Porque para a gente também, se ele é eleito, ele não vai se perder porque é eleito. E se ele é eleito, ele não vai pecar. Não é que ele não vai... Porque assim, quando as pessoas pensam assim, ele não vai perder a salvação. Por que ele não vai perder a salvação? Porque ele foi eleito, ele tem uma vida santa, ele vive de acordo com a Escritura. Não vai pecar nunca? Nunca. Não vai pecar. Quando eu falo não vai pecar, é porque ele não vive no pecado. Sim. Quer dizer, todos nós pecamos e vamos pecar sempre. Lutero fala que nós somos pecadores e santos ao mesmo tempo. Agora, aquele que é eleito, eu não vou falar escolhido, porque quando você fala escolhido, dá aquela ideia de Deus tem queridos. Mas não é a mesma coisa? Não é. Escolhido e eleito? Não, o eleito significa dizer que Deus está agindo por... A gente não sabe os critérios. Porque quando você fala escolhido, parece que Deus escolheu baseado na sua performance, Mayara. Na forma como você vive. Por pré-viniência. Quer dizer, ele sabe que a Mayara seria legal, que ela viveria uma vida santa, então ele escolhe ela antecipadamente, porque sabe disso. Não, Deus escolheu porque ele vai fazer você ser santa. É uma escolha baseada no critério dele. Não é por causa de você. Não é nada que você tem. Só concluindo aquela questão da palavra, da liberdade, da palavra liberdade, é porque assim, você tem... alguns teóricos vão falar da liberdade libertária e da liberdade compatibilista. A liberdade libertária é exatamente aquela de Adão, onde ele era livre em todos os ditames possíveis. E aí, por isso que alguns teóricos, até arminianos, não vão usar muito a expressão livre-arbítrio, vão usar a expressão livre-vontade
ou livre agência. Porque aí vão entender que o arbítrio tem aquela característica do controle absoluto e total pela sua escolha. E, na verdade, nós pensamos que a liberdade ela é uma liberdade compatibilista a partir da realidade da depravação total. Então, o ser humano, ele é livre, mas ele é livre considerando que ele é depravado. Ele é livre considerando que essa depravação, na perspectiva arminiana, ela não o atinge, ela o atinge totalmente no aspecto, como se a gente pudesse fazer essa comparação, não no aspecto de profundidade, mas no aspecto dimensional. Toda a dimensão do homem é atingida pelo pecado. Mas isso não significa que, mediante uma ação de Deus de graça, que é o conceito de graça preveniente, que a gente pode abordar daqui a pouco, esse homem, e aí todo e qualquer homem, antes mesmo da fé salvífica, tenha mitigado esse efeito do pecado ao ponto dele poder, tão somente, ouvindo a mensagem da graça do Evangelho, reconhecê-la e então responder positivamente à fé. É muito complicado aqui porque a gente não quer fazer um espantalho da doutrina do... Não é isso. É tentar traduzir isso didaticamente. É uma exposição. Mas aí a ideia do conceito de liberdade, que foi o que você me perguntou, depois a gente vai para os outros pontos, é exatamente essa que nós acreditamos. O indivíduo é livre, mas essa liberdade ela é restringida não apenas pelo pecado, mas pelas situações circunstanciais. Por exemplo, eu vou sair aqui do estúdio e vou para um lugar que demora 50 minutos. Mas eu quero chegar em 5 minutos. Cara, tu não é livre para fazer isso, porque tu não vai chegar. Não tem jeito de você chegar. É a mesma coisa que... É livre para voar. Você tem o direito de ir e vir, mas você tem dinheiro pra ir, sei lá, pra França. Então você não vai. Exato. Embora, você possa ir, pode ir, mas essa é uma contingência. É um exemplo, assim, pueril. Sim, é um se você simples, vai à França, se você tiver um passaporte, se você tiver o dinheiro, enfim. Tem condições. Então, mas quando a gente disso. fala na questão calvinista de liberdade, a gente não está falando das questões ordinárias da vida, das questões normais da vida. A gente está falando da questão da salvação. Não, sim. Mas a gente exemplo. pode abordar a salvação um pouquinho mais pra frente. Eu queria só perguntar uma coisa ainda, dentro do que vocês estavam falando, e direcionar a pergunta pro pastor Rafa, que eu sei que ele tá doido pra falar. Pastor Rafa. Tremendo. Meu pastor, né, gente? Deixa eu direcionar a pergunta. Pastor... Muito tendenciosa. Pois é, não nego. Mas amei todos os pastores aqui, muito inteligentes, inclusive. Quero elogiar vocês. Mas assim... O pastor Vanderlei, ele estava falando bastante sobre eleitos, escolhidos. E a Bíblia, de fato, fala sobre escolhidos. Mas no arminianismo, como ocorre essa escolha? Ela é baseada, por exemplo, Deus sendo presciente, ele escolhe com base, sabendo do que a pessoa vai saber, vai querer, vai escolher? Como é que é essa escolha? Então, Deus não pode abrir mão da sua onisciência para tomar uma escolha que aos seus olhos seja imune. Né? Assim como um juiz que vê uma prova que foi obtida de maneira X e essa prova depois vai ser jogada fora no processo, mas ele já viu. Né? Então, Deus não pode abrir mão de sua onisciência para dizer assim, não, eu vou escolher de acordo com a minha soberana vontade sem saber. Ele não tem como não saber, ele sabe e ponto final. 1 Pedro diz isso, que ele nos predestinou segundo a sua presciência. Romanos capítulo 8 diz a mesma coisa. Aquele que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Então, para nós, de acordo com a palavra, Deus conhece e por isso predestina, e por isso escolhe, por isso aponta. Deus conhece temperamentos, Deus conhece vocações, Deus conhece tendências. Mas porque Deus conhecer o futuro é diferente dele escolher. Exato. O que vai acontecer. Exato. Né? Então, Tem nós essa não diferença. somos deterministas. Então, uma vez que estou elegendo os que serão salvos, também estaria elegendo os que não serão. E aí, minha proposta, meu oferecimento de salvação aos que não podem responder à minha graça, porque eu os impedi de responder à minha graça, passa a ser um oferecimento vão. Passa a ser um oferecimento ilusório. Eu estou falando, venham a mim, todos que estáis cansados e afligidos. Não, mas... alguns de vocês, eu impedi vocês de vir. Né? Então, da mesma maneira como vão apontar no arminianismo a dificuldade de enxergar a soberania, podem apontar também no calvinismo a dificuldade de enxergar a responsabilização humana. Como responsabilizar se eu o impedir de... E mesmo que o evangelho seja exposto, eu o impedi. Eu acho que um ponto que me confunde, que me traz muitas dúvidas, né? É a questão de que, assim, Jesus... morreu na cruz, e se Deus já sabia quem seria salvo, então por que ele deu o filho dele para morrer? Se ele determinou que as pessoas seriam salvas, então por que Jesus morreu na cruz? E na Bíblia fala que Deus quer que a gente seja salvo, e Deus fala muito de relacionamento com a gente, Deus quer se relacionar com a gente, né?
Então, isso que me deixa, enfim, que criam várias perguntas, né? Mas uma coisa... Aí eu vou concordar, até eu e o pastor Vanderlei com certeza vamos concordar, que aí não é só que ele previu quem seria salvo, mas ele previu o Cordeiro também. Jesus, o Cordeiro, foi imolado antes da fundação do universo. Então, não existe essa questão de, já que essas pessoas vão ser salvas, para que eu vou oferecer Jesus? Não. Essas pessoas vão ser salvas contando que Jesus estará lá. Que era o único meio. Era o único meio. Era o único meio de manter justiça e amor, né? Sou amoroso ao salvar, sou justo ao punir alguém. Puno quem? Puno a Cristo. E tem mais uma coisa também que me deixa um pouco confusa. Até o pastor Rafa pregou recentemente sobre isso, que é a parábola da festa, né? Em Mateus 22. Queria comentá-la, exato. Essa parábola, ela é muito interessante pra gente pensar salvação, eleição e tudo mais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa parábola e o ponto de vista de vocês sobre ela. Engraçado, eu ia comentar sobre ela mesmo. Na parábola desse grande banquete, um rei dá uma festa pro casamento do seu filho e ele convida a muitos. Muitos rejeitam, né? E alguém pode interpretar, bom, esse é o povo de Israel. Ok, não tem um grande problema com isso. E aí vamos convidar a mais outras pessoas, então. E aí convidam outras pessoas. Essas pessoas matam as pessoas que os convidam, ou batem nas pessoas que os convidam, que a gente entende como os profetas, declarando o banquete que há de vir. Então convidam mais pessoas, essas pessoas vêm e ainda falta gente para encher o lugar, chama mais gente. E aí tem até um dos evangelhos diz, força-os a entrar, né? E chama todo mundo e tá todo mundo lá. E aí no meio da festa a Bíblia diz que esse rei tá passeando pela festa e encontra um homem que não estava com vestes nupciais, não estava com roupa digna da festa para o qual foi convidado. Foi convidado? Foi eleito? Foi. Tava lá? Tava com convite na mão, a entrada dele foi permitida? Foi. Mas ele não se vestiu de acordo para aquela festa. A aplicação que fazemos é que existe a interação divina e humana produzindo salvação. Essa salvação é feita por Deus, não tem o que comentar sobre isso, mas ele espera de nós. Alguém vai dizer, isso tira a soberania de Deus. Não, se esse foi o mecanismo que Deus escolheu que fosse. A soberania dele prova-se sendo esse o mecanismo que ele escolheu que assim funcionasse. Ele disse, não, eu quero eu quero ser relacional. Jesus, quando entra em Jerusalém, fala, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis juntar vocês como os pintinhos são ajuntados debaixo das asas de uma galinha, mas vocês não quiseram. Então, é parte do plano divino atrair o homem livremente a ele. Não atrair o homem, a graça não é mais uma gaiola. Ele atrai para a liberdade. Deixa eu só fazer um último comentário. Deixa eu liberar um último comentário. Os dois falam a mesma coisa. A mesma posição. Não, ele sozinho ali. A mesma posição. E quando você fala de... eu vou querer rebater você, inclusive, no que você disse no início. Calma aí. Que você disse que a gente concordava. Vai ter um momento da réplica. A gente concordava. Eu só tô dizendo que a gente não concorda com a mesma coisa. Eu já nem lembro, pastor. Calma aí, deixa o pastor Rafael terminar o último comentário dele. Que ele falou depravação, eu vou deixar ele terminar, mas só quero dizer o seguinte, você disse que crê na depravação, mas você não crê. Sabe por que você não crê? Porque quando você diz que o homem pode fazer a sua parte, está dizendo que você acredita que ele tem alguma coisa dentro de si ainda capaz de fazer ele encontrar Deus. Ele não tem. Não. Após exposto à graça. E eu fui bem claro nisso. A natureza dele é corrompida. Após exposto à graça. Mas se ele foi exposto à graça, foi Deus que escolheu expor. Para mim, obviamente, perfeito. E quem dá o start nisso é Deus. Então cadê o homem? É total. Ele exige resposta humana. Mas a resposta humana só vem porque Deus perfeitamente, não tem dúvida disso. Não é a mesma coisa, pastor. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Para mim, um exemplo no Antigo Testamento que não é soteriológico, mas que acaba por se encaixar muito bem, é o exemplo do ano do jubileu. O escravo era comprado por um outro senhor. Então você, como escravo, você não tem opção. Você é comprado. E depois de 6 anos de trabalho, aquele senhor vai lá e liberta seu escravo. E esse escravo agora é livre. Vai fazer o que ele quiser. Por quê? Porque esse senhor libertou ele. Só que esse escravo pode dizer, amo meu senhor. E não quero deixá-lo. Escravo de amor. O escravo de amor, o escravo da orelha furada. Como também Salmo 40 vai dizer, furaste minhas orelhas. Então, esse escravo de amor, ele nunca teve uma escolha.
mas teve depois que foi comprado. Então, assim, cremos que depois de comprados ou depois de expostos à graça, podemos declinar dela, podemos decair dela, inclusive de nossa posição cronologicamente salvífica. Na eternidade, eu compreendo diferente, mas na cronologia, nessa nossa posição salvífica, podemos decair dela. Hebreus 6, Hebreus 10 fala isso. Fala que aquele que profanou o sangue que o santificou. Ou seja, eu fui santificado pelo sangue, profanei o sangue, aquele que pisa o corpo do Filho de Deus. Ou seja, gente que experimentou, Hebreus 6 ou 10, experimentou os poderes vindouros, experimentou a ação do Espírito Santo. Ou seja, gente que experimentou um processo salvífico genuíno, no entanto, decaiu, não completou. E aí, Filipenses fala que naufragaram na fé. Naufragar na fé... Não há uma apostasia. A Bíblia fala em apostasia. Então, se naufragar na fé, abandonar a fé, é essa posição que a gente considera do escravo que resolve falar, não, então tá bom, não quero mais nada não. Pra mim, fui liberto, mas eu não quero voltar a ser escravo por amor desse meu Senhor que me libertou. Essa questão mesmo também da escolha, né, de Jesus, que ainda, enfim, ainda tenho minhas dúvidas, né? Jesus fala, eis que estou à porta, né? E bato, exatamente. Então, enfim, acho que a Bíblia, a gente tem tantos pensamentos diferentes porque a Bíblia talvez dê essa brecha, né? Pra ter interpretações diferentes. E só reforçando, porque o debate nos comentários tá meio acalorado também. Eita, Nós não estamos aqui pra dizer quem tá certo ou quem tá errado, porque aquilo que não foi revelado por Deus não é pra gente saber, entendeu? É um debate enriquecedor, é um debate interessante, mas ninguém aqui é melhor do que ninguém e não tem orgulho aqui, somos todos irmãos em Cristo. Então acalmem-se. Eles estão brigando, né? Eles estão debatendo ali também. Aqui a gente não tá determinando. Tá no debate paralelo. A gente aqui não tá determinando quem tá certo e quem tá errado nessa mesa. A gente só quer expor, né? E eu queria até deixar o pastor Vanderlei, que ele tá doido pra falar também, fazer a réplica dele. Pode falar, Não, pastor. o que eu quero dizer é o seguinte, porque a gente, os calvinistas são vistos assim, como responsáveis, liberais, porque a gente crê que a salvação não se perde. Por que a gente crê que a salvação não se perde? Porque a gente crê que a graça é irresistível, que Deus é quem deu, elegeu, ele vai sustentar até o final a sua palavra. Quando vocês dizem para mim que, mas o homem tem que querer, e o homem tem que participar, eu digo não, ele só participa depois que ele já foi alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus é que vai mudar essa natureza humana, corrompida, até o fio de cabelo. Não há nada em nós que nos leve a Deus. Se não for Deus e pegar você pela mão, não adianta. A gente canta aquele hino, segura na mão de Deus e vai. Meu Deus, pode ser lindo, emocionar, chorar, mas não tem verdade bíblica nisso. Você não vai segurar na mão de Deus. Se ele não segurar na sua mão e te puxar, você está no abismo, você vai continuar. A única garantia que eu tenho que eu vou chegar do outro lado é se Deus continuar segurando a minha mão. E por isso é que eu digo que a graça é irresistível. Porque aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu. É a Bíblia que a gente quer usar? Então vamos colocar. Jesus diz, os que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Então, a não ser o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. Outra dúvida minha então aqui. Judas andou do lado de Jesus, comeu na mesa com Jesus, conviveu com Jesus, viajou com Jesus, e eu não consigo imaginar nada que tenha sido mais maravilhoso. Fez milagres. Ele viu Jesus fazendo tudo isso, e mesmo assim, ele escolheu trair Jesus. Mais evidência da graça da eleição. Entre os 12 apóstolos, Judas não estava entre os eleitos. Nesse caso, ele não resistiu à graça? Ele resistiu a Jesus? Ele só não estava entre os eleitos. Ele estava no grupo apostólico. Estar na igreja não faz de nós eleitos. A igreja tem muitas pessoas que não são eleitas e que vão Mas então a morrer. graça só vai para quem vai ser eleito? A graça só vai chegar aos eleitos. É por isso que somente os eleitos vão responder ao evangelho. Parece estranho isso. Ó. Eu vou dizer para vocês. Isso a gente até não tem tanta dificuldade de concordar. Num olhar eterno da coisa, Deus olhando desde a eternidade, os eleitos crerão. Isso não é difícil de concordar. Isso é muito Minha mente complicado. tá Pode falar, explodindo. pastor. Posso? Bom, vou tentar aqui, porque é difícil, né? Muita coisa. Como é que eu penso, como é que eu traduzo isso aqui? Eu acho que os sistemas teológicos, eles são importantes, eles trazem luz pra gente, mas eles não precisam anular a nossa capacidade argumentativa e, inclusive, racional. Com certeza. A partir da estrutura que o sistema propõe, né?
Então, assim, eu particularmente me entendo como arminiano clássico, a partir da perspectiva de alguns teóricos arminianos que Armínio defende a perseverança dos santos, e essa perseverança é garantida por Deus. Por quê? Na perspectiva arminiana, eu vou tentar traduzir isso de uma forma muito didática. Na perspectiva arminiana, o que acontece é o seguinte: eleição acontece, decreto acontece, a expiação acontece, graça acontece, tudo acontece. Igual para esses termos, né? Na perspectiva calvinista, embora eles interpretem que isso acontece de outra forma. Então, assim, na perspectiva arminiana, após o pecado, ou antes do pecado, na verdade, antes de todas as coisas, Deus, porque é o que o texto bíblico vai dizer, né? Aqueles que conheceu. Então, de antemão, predestinou, elegeu e tudo mais. Então, Deus conhece a realidade de todos, e a presciência de Deus, ali, o prognosis lá no grego, né? A presciência de Deus, na perspectiva arminiana, é o que estabelece todas as outras coisas. Então, como funciona? Deus, você tem o Cordeiro morto desde o início do mundo, a salvação de Jesus, que ela para operacionalizar a graça que Deus quer derramar para todas as pessoas. Então, Deus pré-vê, Deus pré-conhece todas as nossas escolhas. Então, Deus sabe que a Tamires, com 20 anos de idade, ela vai ouvir uma mensagem lá na igreja do pastor Rafael, e aquilo ali vai tocar no seu coração, e ao tocar no seu coração, ela vai levantar a sua mão, uma estrutura clássica de igreja, né? Levanta a sua mão no apelo, vai lá à frente, entrega a sua vida para Jesus, e então ela é salva. Como que isso funciona? Como que isso é interpretado dentro da perspectiva arminiana clássica? Deus viu que ela aceitaria. E como que Deus viu que ela aceitaria? Porque Deus, por um instrumento chamado de graça preveniente, isso é uma construção teológica arminiana, uma dedução, na verdade, teológica arminiana, a graça preveniente, Deus derrama no coração de todas as pessoas a possibilidade, e aí é uma ação de Deus, não é uma ação do homem, a possibilidade de, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, elas poderem responder isso positivamente, de forma positivamente, através da fé. Por isso que a gente interpreta o texto de Efésios, inclusive, vós sois salvos pela graça mediante a fé. A fé, de fato, é um instrumento da graça. Ela é um instrumento operacionalizador da graça. Mas isso não necessariamente anula essa liberdade do ser humano, dentro daquela estrutura de liberdade que a gente conversou, de responder positivamente. Então, Deus vê, e vendo a fé da Tamires, Deus, então, predestina e a elege. Por quê? Porque ao ver que ela crerá, Deus operacionaliza a salvação. E, de fato, de Deus. O papel que ela tem é um duplo papel. É o primeiro de responder positivamente, e o segundo é de buscar a santificação, que também é dada por Deus. Então, como que funciona? O ser humano, pela graça preveniente, ele pode ser salvo. Porque a salvação, o sacrifício de Jesus na cruz, nós não somos universalistas, não foi para salvar todo mundo, porque senão ele seria ineficaz. O sacrifício de Jesus na cruz foi para possibilitar a salvação de todos. Eficaz para os que creem. Eficaz para os que creem. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é eficaz para os que creem, operacionaliza a salvação. E por que a graça, então, ela é irresistível? Porque não necessariamente todos crerão. E como nós entendemos que não é produto de um decreto, porque o decreto determina que todos crerão. Então a graça tem que ser irresistível mesmo, não faz sentido. Então a gente acredita que a graça é irresistível porque aquela pessoa pode dizer não. E uma vez que a graça é aceita, essa pessoa recebe a expiação que é ilimitada. E aí, por que a expiação é limitada? Porque ela está disponível para todos crerem, embora nem todos crerão. E então, a depravação total, o Rafa já falou, não preciso me delongar aqui, o último ponto é a perseverança dos santos. E aí, no arminianismo clássico, nós caminhamos na direção de que aqueles que são salvos por Deus, mediante a resposta humana de fé, a partir da graça preveniente, que é obra do próprio Deus, esses são guardados pela poderosa mão de Cristo e jamais perecerão. A outra tradição arminiana, essa em diálogo com o wesleyanismo, que vai entender que sim, existe a possibilidade de apostasia e que, então, essas pessoas podem... E aí, então vamos entrar nesse assunto de não. apostasia? Sim. Né? Que é algo que eu acho muito interessante. Eu já tô até pegando aqui uma referência bíblica que eu tenho curiosidade. Porque eu... quando a gente fala de apostasia, gente, é muito complicado. Eu tô aqui coçando a cabeça. Ai, gente. É tudo muito complicado, é tudo muito complexo, né? Assim, quando a gente fala de não perder a salvação, a gente tá falando daquele que é salvo genuinamente. A gente não tá falando daquele crente que, aceitei Jesus, mas não muda. Não, isso não quer dizer nada. Não, a gente tá falando de quem é crente de verdade, quem aceita Jesus de verdade. Nisso, né? Uma coisa. Apostatar da fé. O crente que é genuinamente cristão.
que aceitou a Jesus e tudo mais, ele pode apostatar da fé, desistir, largar de mão? Pra mim, não. Pastor Rafa? Para mim, sim. No entanto, eu vou repetir. No olhar da eternidade, isso não mudou nada. Porque no olhar da eternidade, Deus já sabia qual seria seu destino final. O texto que eu tinha citado antes, só porque eu achei aqui, eu queria ler, Por favor, só porque para mim é bem claro sobre isso. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. A versículo 29 diz, de modo mais severo, castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisar com seus pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ou seja, essa pessoa foi santificada pelo sangue. Essa pessoa experimentou uma experiência genuína de salvífica, vamos colocar assim. E aí, ainda em Hebreus capítulo 6, é impossível que aqueles, pois, que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Não dá para ser participante do Espírito Santo sem ser participante da graça, sem ser participante da salvação. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível uma vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então assim, na minha linha de interpretação, é possível decair dessa posição salvífica. Repito, para ficar bem claro, isso num olhar eterno não muda em nada. Não muda o nome no livro da vida, todas essas Ninguém questões. apaga o nome do... O apagar o nome, Jesus fala isso. Jesus fala isso para a igreja de Sardes. Vocês vigiem para que eu não risque vosso nome do livro. Então, de fato, existe essa ideia. Quem disse isso foi Jesus. Isso é importante, que quem disse isso foi Jesus. E aí eu vou abrir né, pros meus amigos discutirem. Mas quem disse essas palavras... Inclusive, em Êxodo, Moisés fala isso. Moisés fala, Senhor, então risca do meu nome o livro. Risca do meu nome o livro. Né? E aí Deus responde, olha, eu vou riscar o nome de quem... Calma aí. Deixa eu só dar um aviso aqui pra galera que tá nos acompanhando. Gente, eu acho que a gente não tem que botar rótulos. A gente fala, assim, de arminianismo e calvinismo, mas não existe uma caixinha ali, não. Tudo bem você concordar com pontos somos do arminianos e aqui nesse ponto detalhado Nós somos irmãos. Exatamente, tá? Porque as pessoas estão aqui comentando. E tá tudo bem você comentar com pontos dali e pontos daqui, tá legal? Pronto. Tem o fã-clube sempre atrapalha. Por favor, gente, sai dessa caixa. Eu não tô com o chat aqui, eu queria estar pra mim. O pastor tá fazendo aniversário, vamos respeitar o pastor. Gente, pega leve. Pelo amor de Deus. Por favor. E assim, eu acho que o pastor fala muito, deve né, me chamando do de que cada é coisa figurado aí. ou não. Mas, pastor Vanderlei, Então, como é que a gente vai saber o que é porque os literal textos, e o que não é? Porque, olha só, quando você lê um livro de poesia, você sabe que está lendo um livro de poesia. Quando você lê um livro de sabedoria, você está lendo um livro de sabedoria. Quando você lê um livro de Apocalipse, por exemplo, é figurado porque o próprio gênero do Apocalipse é totalmente figurado. Mas, pastor, é pra ser assim. Não, gente. Na carta de Timóteo, ele não é um livro poético, mas aí fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque ele está falando na perspectiva de que há na igreja visível pessoas que não pertencem à igreja invisível. Há na igreja o joio no meio do trigo, e você não sabe identificar quem são. Então, quando Paulo vai dizer isso, ele está na perspectiva de Paulo como pastor, instruindo Timóteo, que é um jovem pastor, dizendo o seguinte, olha, no meio de vocês vão ter pessoas da igreja que aparentemente são e pertencem a nós, mas não são dos nossos. Esse cair e sair é porque eles pertencem à igreja, não é que eles pertencem à igreja. Mas a apostasia não é relacionada a quem recebeu, quem creu de verdade, quem mas ele está experimentou a graça? falando num aspecto pastoral. Timóteo, como que você trata aqueles que pertencem à igreja e que caem? Como que você trata? Então, Timóteo está sendo preparado para lidar com essa possibilidade. No meio da igreja vão haver pessoas que dizem ser dos nossos, que professam a fé que a gente professa, que dizem amar o que nós amamos, que dizem fazer o que nós fazemos, mas eles não pertencem. Eles vão dar ouvido a falsas profecias. Então o trigo não vira joio, é isso que você está tentando exatamente. Exatamente. Assim como é também em Hebreus, que o pastor
Rafael. Rafael falou. Mas eu quero só dar uma explicação do seguinte. Quando a gente fala de depravação total e passa para eleição incondicional, é dizendo o seguinte, olha, se o homem é depravado, o homem não tem capacidade de escolher a Deus, quem escolhe é Deus. Quando vocês falam que o homem que escolhe, eu fico pensando o seguinte, então, por que precisa de um redentor? Se o homem é capaz de exercer fé sozinho, ele não precisa de um redentor. Mas ele não precisa. Jesus, Não foi o caso- mas Jesus não morreu pra que a gente Não foi pudesse... falar por nós isso aí, não. Não, eu não tô Escolhe falando. por causa do Redentor. Não, eu na não minha tô- cabeça é assim que Eu não tô funciona. falando o que vocês falaram. Eu tô na minha lógica. Na minha Retórica. lógica não Levantando precisa. uma hipótese. Eu tô levantando uma hipótese. Certo. Não precisa de um redentor. Se há no homem uma capacidade de escolher a Deus, A não ser que essa capacidade, essa graça preveniente tenha sido dada por Deus. mas a graça, se ele tá morto, ele não, ou Deus opera ou não opera. Ele não pode operar pela metade. Eu não vejo Não, essa, é eu porque não vejo vocês essa estão distinção colocando bíblica. como Eu Deus acho. operando pela metade. Quando fala lá em Gálatas capítulo 2, diz o seguinte, já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Por causa de Cristo é que Paulo é o que é. Sem Cristo ele não é nada. Ele continua Todos sendo perseguidor da igreja, ele continua sendo pecador, ele continua acreditando nas suas crenças antigas. Então, quando a gente fala de graça irresistível, sabe por que eu coloco graça irresistível? Olha só, Mayara, pensa comigo uma coisa. Se Deus me escolheu, como eu posso resistir a Deus? Como eu posso resistir a Deus? Deus não pode ter me dado... liberdade. Deus pode ter me dado a capacidade de escolher se eu quero ou não estar. Esse Porque é o se nosso Deus... argumento. Porque na minha cabeça Deus é assim... te deu. Mas se Deus quer se relacionar comigo, não Deus- existe um relacionamento obrigatório. Deus não vai me obrigar Não, a relacionar Deus com ele. te deu. Então Deus vai me dar Não é a obrigatório. capacidade de dizer, não, Deus, eu não quero me relacionar com você e eu vou ter as consequências disso, eu vou pro inferno. Isso Sim, não Deus, seria quero me como relacionar Só com que você. Deus é tão soberano que ele te dá, mas ele te dá os meios para você responder. Ele escolhe você e ele te dá os meios necessários. Ele te dá a graça necessária para que você o deseje e o queira. Quando você se entrega para ele, você está exercendo um livre ato de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ele é que está fazendo com que Liberdade você... de única opção. Exatamente. Pastor, Sabe, não é a isso única opção, porque a opção você teve quando você não era caída, antes da queda. Quando você caiu em Adão, porque a não ser que você não crê no pecado original. Cremos. Porque se o pecado original é uma verdade, nós sabemos que é uma verdade, todos nós caímos com Adão. Você caiu, Mayara. Você é incapaz. Se não for Deus agir no seu coração, você jamais vai vir para ele. E por que ele não age no coração de todos? Porque ele não quer. Mas, pastor, porque ele tem um plano, não ele já elegeu. Não pareceria que Deus ele está se relacionando com pessoas, com robôs, assim? Porque se ele não dá a opção da pessoa resistir, será que Deus realmente teria prazer em se relacionar com uma pessoa que não tem escolha? Não tem, você tem escolha. A sua escolha já foi feita e a minha também. Por a ele. nossa escolha foi feita para o mal. Não foi a escolha de Deus. É ele que elegeu. Adão escolheu e nós estávamos em Adão. Primeiro porque ele era representante da humanidade inteira e porque nele, nas entranhas dele, nós estávamos. Ele é o Pai. Paulo vai dizer, pelo pecado de um só entrou o pecado no mundo. Um só pecou, Adão. E pela justiça de um só, Jesus, entrou a justiça no mundo. Então, ou eu sou filho de Adão, ou eu sou filho de Cristo. Nós somos de Cristo, por isso nós respondemos. Nós temos liberdade. Mas essa liberdade só é possível porque a graça me elegeu antes da fundação do mundo e fez com que você estivesse aqui hoje respondendo a isso. Você teve liberdade lá na queda e você caiu e eu também. Nós caímos em Adão. Por favor, pastor André. Essa perspectiva é uma perspectiva muito... acaba sendo muito coletiva, né? Salvos é o grupo dos eleitos, que vai se manifestar em uma individualidade. Na perspectiva arminiana é um pouco diferente. Salvo é o grupo dos que creem. Como que creem? Porque Deus possibilitou que eles pudessem responder positivamente a mensagem de fé, a mensagem do evangelho que seria lançada para que eles ouvissem. Então, ao ouvir o evangelho, isso produz fé no seu coração e ao produzir a fé no seu coração, eles creem. E porque creem, são eleitos. Então, para nós, de fato, é diametralmente oposto. Essa escolha, ela é real. Você opta.
Eu não escolho porque é a minha inclinação, na verdade, a minha eleição. Eu escolho porque Deus me possibilitou, pela graça preveniente, uma sublimação do efeito da depravação no tocante a ouvir a mensagem do Evangelho, reconhecer a sua voz e dizer, sim, Senhor, eu creio. Então, por isso eu sou eleito, e por isso eu sou espiado, e por isso eu vou perseverar, né?